Esse projeto tem sido uma idealização de servidores públicos já há muitos anos, com relação à questão da ratificação da Convenção 51 da OIT, mas eu tenho algumas ressalvas com relação a ele, que eu tenho discutido muito com os meus clientes. Alguns concordam, alguns não concordam. O PL 3831 de 2015 foi de iniciativa pelo senador Antônio Anastasias, que é um administrador do Estado de Minas, ex-governador, e ele vem com o intuito de tentar formalizar, estabelecer de fato a negociação coletiva no serviço público, estabelecer diretrizes que regulamentam e, ao mesmo tempo, ratificam a Convenção 151 da OIT, que foi muito bem comentada pela minha antecessora, a doutora Sara. A abrangência dele abrange também os servidores das autarquias federais, das empresas públicas, onde que também terão que formalizar os acordos, sendo que os trabalhadores das empresas públicas já formalizam através que são seletistas, né? O artigo 2º do PL 3831, que fala sobre o regramento, vem o artigo 1º, fala sobre todas as questões da regulamentação, da Convenção 51 e tal. Esse parágrafo 2º do artigo 2º, que eu trago para vocês, que eu trabalho com o movimento sindical já há alguns anos e mexo muito com o conflito sindical. Essa redação, que fala do parágrafo 2º, eu achei uma redação muito ruim, uma redação que eu particularmente, que fala sobre as organizações, sobre quem tem o poder de fazer a negociação. No parágrafo 2º transcreve o seguinte: as organizações profissionais, isso que eles estão qualificando, quem são os legitimados para formalizar os acordos e as convenções. No parágrafo 2º fala: as organizações profissionais de trabalhadores, associações profissionais ou sindicais constituídas nos termos do artigo 8º. Essas associações profissionais, com todo respeito, aqui com relação à questão do presidente, eu entendo só que quem tem legitimidade são as entidades sindicais, regulamentadas no Ministério do Trabalho, com registro sindical. Quando você coloca na legislação associações profissionais, pode gerar algum conflito. Você pega no dia a dia alguns sindicatos, a batalha danada que existe. Só para vocês terem uma ideia, eu estou trazendo um exemplo, vou botar numa carreira de São Paulo, no Judiciário de São Paulo, é um sindicato com 7 associações. Quem vai estar legitimado para estar na mesa de negociação? Eu entendo que sejam os sindicatos e, subsidiariamente, as associações. Mas será que funciona assim na prática? Quem é sindicalista aqui, isso funciona na prática? Não vai funcionar. Então, essa redação está muito truncada e eu tenho um receio que isso possa causar alguns problemas com relação a gente. E vem o artigo 2º também. Aí depois vem o parágrafo 3º que fala o seguinte: que serão criadas comissões. Esse parágrafo eu já acho muito bem acertado, que fala que serão criadas comissões em determinadas carreiras ou atividades que serão representadas, formalizados o acordo nos termos da lei, que quem fechará o acordo é a entidade superior acima. No mesmo caso previsto que tem o 619 da CLT, que fala com relação à questão do fechamento de acordos e convenções. Eu já acho mais acertado com relação a isso. Embora a entidade de grau superior talvez nem sempre está em sintonia com o sindicato, né? Esse que, entendeu? Eu estou com muito receio dessa legitimidade de não estar em sintonia com o sindicato e, principalmente, da formalização do acordo não estar em sintonia com o trabalhador. Então, por aí, para mim, é um primeiro erro da lei. Assim, discordo. O meu amigo Tony está ali, que me discorda veementemente, mas como eu trabalho com conflito sindical há muitos anos, eu entendo que isso pode gerar algum problema, principalmente quando você tem um administrador público que quer barganhar seus direitos e fica tentando fechar um acordo com aquilo que mais lhe convém. Inovações. O projeto de lei traz também muitas inovações que eu acho que também seriam muito... De fato, traz a paridade, traz a democratização das relações, a razoável duração do processo. Como é que vai funcionar? Vocês vão tirar em assembleia a pauta de reivindicações de vocês.
tirando a pauta de reivindicações, o órgão público, vamos colocar o caso da ADA, o Tribunal de Justiça vai criar uma comissão, que é do Judiciário, vai criar uma comissão de negociação. De outra partida também, a gente tem que verificar o seguinte, a boa-fé da administração pública, que se essa comissão de fato vai funcionar. Eu acho que deveria ter colocado mais algum pré-requisito, o seguinte, porque muitas vezes vocês negociam com, de certa forma, desculpa o modo de falar, com patrões de vocês, que o cara não tem a mínima condições de estar negociando nenhum direito de vocês. Não se sabe se ele tem, de fato, legitimidade para dar aquele reajuste, se ele vai ter condições de poder para fazer aquilo outro. Razoável derogação do processo de negociação. Quando vocês forem formalizar a negociação, empregado, administração pública, trabalhador e administração pública. A questão da razoável duração do processo, eu acho que isso a gente pode resolver instituindo no regimento interno, que a legislação prevê, a razoável duração do processo de negociação, 30 dias, 60 dias. Eu acho que isso é mais do que razoável para atender todos os trabalhadores e atender a categoria, para que o sindicato consiga formalizar um acordo que conquiste direitos. Paridade de representação. Essa paridade de representação eu acho um pouco... Eu não consigo ver paridade no momento que tem um trabalhador representado pelo sindicato e tem toda uma administração do outro lado querendo esmagar o serviço público. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao que essa paridade vai se desenrolar nesse tempo. Transparência. Isso eu estou orando, rezando para que a administração pública de fato cumpra. Mostre, de fato, os dados orçamentários, mostre para onde que está indo o dinheiro, porque isso tem que ser formalizado no acordo. Você chega, auditor fiscal, tenho certeza que para os auditores fiscais aqui a gente não tem como enganar em receita. Eles vão ter que ter transparências com os dados na hora de fazer qualquer reajuste, qualquer acordo, ou principalmente na negativa de vocês. Isso sim, eu acho que vai ser um motivo da nossa maior guerra daqui para frente. Porque não tem como você sentar para negociar se você não tem os dados para com isso. Efetividade na negociação respeito pactuado. A negociação coletiva, de certa forma, já acontece há muitos anos. Eu estava conversando agora no almoço com o pessoal do Fisco, do Paraná, e essa questão do respeito ao pactuado, que na minha opinião não sei como é que vai se dar. Você pega, formaliza um acordo, vai haver, a jurisprudência toda vai ser, na minha opinião, vai ser renovada. Vai poder ter dissídio coletivo no serviço público? Como é que vai se tratar? Por quê? Porque muitas vezes vocês fecham um acordo, o Estado, quando chega no momento da reajuste, fala para vocês, não tem caixa, não tem condições. Então a gente vai dividir para daqui a quantos anos? Então, são dúvidas que estão surgindo para como a gente vai lidar com relação a esse pactuado. Não adianta nada você pactuar que vai ter 10%, 15% de reajuste, que isso acontece, que alguns administradores falam, e na hora de cumprir o acordo não vão cumprir. E como é que se vai se desenrolar isso? Vai ser através de uma ação de cumprimento, através do mandato de segurança, vai ser através de uma nova mesa de negociação, que a jurisprudência vai ter que nos dar resposta, porque até agora a gente não sabe. Um dissídio coletivo no serviço público? Porque se vocês estão podendo fazer acordo coletivo, eu acho que legitimidade para fazer o dissídio vocês vão ter. Ponto de divergência. O artigo 11º do PL 3831 fala sobre todos os pontos da abrangência da negociação coletiva, ou seja, o que vocês podem negociar e o que vocês não podem negociar. Dessas questões, dessa abrangência, eu tirei 3 tópicos que eu acho muito perigoso. Primeiro, criação, transformação e extinção de cargos e funções de empregados públicos. Eu acho que isso pode gerar algum problema para a entidade sindical. Isso que é uma situação tão, na minha opinião, tão específica, tão de cada sindicato, que isso aí, para mim, já vai gerar alguma certa de conflito. Eu, particularmente, trabalhei num caso que os oficiais de justiça estão sendo extintos e estão se tornando analistas cumpridores de mandato, mas com a mesma função. E tentaram só fazer essa alteração da nomenclatura do cargo para ter benefício a algumas espécies de proventos.
E o sindicato não está se dando bem, não está lidando bem com essa situação. Então, na minha opinião, é uma situação que vai ser muito específica de vocês. Vocês vão ter que sentar com a categoria e, principalmente, com quem vai ser atingido por ela. Mas eu acho que isso pode, às vezes, ser um retrocesso. Questão da estabilidade. Essa, sim, eu sou radicalmente contra você colocar isso na negociação coletiva. Servidor público que não tem estabilidade não tem condições de trabalhar. Essa é a minha opinião. Agora, você trazer isso para um acordo coletivo e você poder definir estabilidade de servidor público, sendo que já tem aquele projeto lá do Senado tramitando, isso eu acho que vai dar um problema depois para vocês. Por mais que tenha o princípio da reserva legal. Todos nós sabemos que os servidores públicos, em vários âmbitos, existem várias características. Servidor público municipal, que na minha opinião que vai ser mais atingido com isso, porque quer queira, quer não, as prefeituras, os prefeitos principalmente, têm como manipular a Câmara de Vereadores para atender seus interesses. O próprio governo do Estado, que tem a Assembleia Legislativa, pode manipular para atender seus interesses. No âmbito federal, até que eu não falo que a situação do jogo do poder é um pouco mais complicada. Mas isso, para mim, essa questão de colocar negociação e estabilidade, eu chego até ponto de falar que é desumano. Aposentadoria e demais benefícios. Eu não gostei desse bicho, mas também eu não sei o que significa. Porque aposentadorias são definidas por Instituto Lei Própria. Como é que vai ser mexido isso aí? Como é que vai se dar? Eles vão mexer no Instituto de Previdência de vocês no Estado? Como é que eles vão mexer? Qual a lei que vai regulamentar isso? O acordado que vocês fizeram sobre o Instituto vai sobrepor sobre a lei específica? Então, são coisas que nós temos que estar atentos com esse PL 38 para que a gente não tenha retrocessos. Materialização da negociação coletiva. Vai formalizar um acordo com o sindicato. O sindicato vai ser, igual a doutora Sara falou anteriormente, vai ser um contrato. Se existe um contrato formalizado, eu entendo que se houver qualquer descumprimento das cláusulas, eu acho que cabe uma ação de cumprimento. Igual na seara seletista. Esse acordo tem que ser muito transparente com a categoria, tem que ser muito, porque ele vai dar diretrizes imediatas para com sua categoria. A eficácia não vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses. A partir da formalização do acordo, os servidores e os sindicatos já vão sofrer as consequências com relação a tudo que foi acordado da negociação. Gente, aqui com relação a essa questão da materialização do PL 38 e 31, eu uso por base muito a questão da negociação coletiva no serviço público. Mas só que no caso de vocês, nós estamos engatinhando. A gente não se sabe o que vai se dar. Eu estou muito preocupado do que vai ser feito. E é indispensável a participação do advogado de vocês na negociação. A administração pública não está aqui para brincar com vocês. A administração pública, ultimamente, principalmente o governo federal, tem um entendimento que essa atividade de servidor público tem que ser extinta. Ou a gente se une, ou vocês se unem, ou vocês trabalham e frequentem seus sindicatos, formalizem o sindicato, ou então tende a acabar. Eu costumo falar para todas as entidades que eu atuo que acabou o amadorismo no mundo sindical, como um todo. A profissionalização de vocês tem que ser cada vez mais aguçada. Senão, eu nem sei o que vai acontecer com essa carreira de serviço público para o final. Nos últimos governos, só temos visto retrocessos. Retrocessos. E para a imagem com a sociedade, o servidor público ainda tem, isso é a minha opinião, me desculpa se ofender alguém aqui, não tem uma imagem tão boa quanto ele deveria ter, que é um trabalhador honesto, um trabalhador que muitas vezes é mal assalariado, mas que está aí para tentar prestar um serviço público de qualidade.
Então, acho que está na hora de profissionalizar mais as entidades, de atuarem mais em conjunto e, principalmente, o que eu vejo da base. Se a base não tiver colada ou junto para com o sindicato, vocês vão sofrer cada vez mais perda de direito que está acontecendo. Vamos lá, vamos voltar à estrutura. Montou-se a pauta de negociação, criou-se uma comissão de negociação, monta-se um regimento interno, faz a aprovação do regimento, começa a mesa de negociação. Depois que começa-se a mesa de negociação, é feita a negociação com os direitos, final formalizado um acordo, o que depender de lei, que é questões orçamentárias, vai para o projeto para a lei, que isso tem que constar, inclusive a tramitação, o tempo que o órgão empregador tem que mandar, isso eu vou constar, vamos botar, Promotoria do Estado de Ceará, formaliza um acordo de dar um reajuste, através de lei por conta do 69 da Constituição. Tem que constar no acordo que em 15 dias a promotoria tem que mandar para o legislativo votar. Aí cabe o sindicato ir lá fazer o jogo político com os deputados. Formalizou-se um acordo, eficácia imediata. Conseguiram compreender? Para terminar, eu vou fugir um pouquinho do tema, porque todas as entidades sindicais que eu trabalho está gerando muita dúvida com relação a essa questão da contribuição sindical, com relação a essa questão das receitas sindicais que está tendo no mundo jurídico agora. Contribuição sindical. Alguns aqui não concordam, outros concordam. Eu estou aqui para esclarecer o que está se passando. A contribuição sindical, gente, ao contrário do que está reverberando, não acabou. Não acabou. O que ficou consignado em lei, que ela precisa de autorização expressa da base para que seja efetuado desconto. Calma. A segunda jornada da ANAMATRA, da Justiça do Trabalho, entendeu e fez um enunciado, acho que é o 421, salvo me engano, mas eu não me lembro muito bem do enunciado, falando que a contribuição, que essa autorização expressa do trabalhador pode ser feita em assembleia específica para vocês debaterem sobre isso. Ou seja, o trabalhador vai ter o poder de decisão através da assembleia se eles querem ou não querem. Já frequentei algumas assembleias dessa. A maioria das vezes o sindicato conseguiu aprovar. A partir do momento que você faz um jogo sincero com a sua base e tem um sindicato que a base sabe que luta por vocês, eu acho que o trabalhador não vai se recusar a contribuir com vocês. Já que estamos em termos de negociação, assim como no serviço público, no trabalhadores seletistas, eu entendo, eu e mais outros juristas entendem que pode ser instituída também na negociação coletiva a taxa assistencial, assim como nas seletistas, para os trabalhadores filiados. E a taxa negocial também. Por que eu estou falando de receitas sindicais aqui na negociação coletiva? Porque ou com esses retrocessos, vocês se preparam para fazer um enfrentamento e para fazer... Gente, ninguém aqui é ermitão. Sindicato não vive sem dinheiro. Vai me desculpar, mas não tem como você fazer um mundo sindical sem dinheiro. Não estou falando nem com gasto com advogado, eu estou falando com gastos operacionais do própria diretoria. Ou vocês se preparam financeiramente para enfrentar esses retrocessos que estão vindo aqui, ou então o sindicato vai ser tratorado pela administração pública. Entendeu? Eu tiro pelos montins de greve que eu já participei. Eu tenho sindicatos que em um mês de greve gastaram R$500 mil. Ou gastam até mais, dependendo da categoria. Se o sindicato não tiver receita, vai dar problema. As considerações finais aqui que eu já falei, e vou repetir, vamos nos profissionalizar, vamos chegar mais à base. O que o servidor ainda não entendeu, igual o professor Newton Paixão falou aqui no início, que ele também é um trabalhador. E ele vai sofrer as consequências, sendo elas boas ou elas ruins, de forma imediata. Nesse acordo coletivo, a abrangência, na minha opinião, é muito grande. Vamos pegar uns sindicatos que sejam de servidores que
aglomere várias categorias. Se o sindicato, vamos pegar o Síndico Judiciário do Espírito Santo, que aglomera oficiais de justiça, que aglomera analistas e técnicos e auxiliares. Se no acordo coletivo dizer que a vantagem para a categoria vai ser só para os analistas, eu entendo que o acordado vale sobre legislar, de acordo com a legislação. E a vantagem vai ser só para os analistas. Ou o sindicato, juntamente com vocês, entram nessa luta para conquistar direitos e para também não perdê-los, ou então a atividade vai acabar. Esse é o meu posicionamento. Para concluir, trouxe essa frase aqui. Vou deixar vocês refletindo sobre ela. Eu só queria conscientizar, nesse espaço de tempo que eu tenho, que a administração pública está aí, está para acabar com o servidor, ou nos atentamos, ou então ficaremos para trás. É somente isso. Desculpa tomar o espaço de vocês, e perdão por qualquer falha, e boa tarde.